Tudo bem? Tá. Compartilhar minha tela com vocês. Todos observando aí. Pessoal, nós vamos falar aqui de um tema, então, que ele é muito recorrente, muito abordado nas provas. Toma uma água aqui, tá? Muito abordado nas provas, pessoal. Principalmente em provas específicas. E também como conteúdo de redação e até como referência para vocês utilizarem na hora de trazer teóricos e pensadores para argumentar, para embasar, né, a tua dissertação. Né? Então, e também aparece em questões objetivas, né, de sociologia, filosofia, história, né, um monte de ramos aí das ciências humanas, tá? Indústria cultural, então um assunto que nunca vai deixar de ser debatido, né? Sempre vai aparecer recorrentemente nas provas, tá? Gente, a indústria cultural, a gente for no sentido estrito da palavra, né? Em indústria cultural. Então, indústria a gente sabe que é uma indústria, produz bastante produção, né? Cultural, cultura. Então, produz tudo que é referente à cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente fala, então, de música, televisão, teatro, filme, novela, que mais, gente, que a gente pode usar aí? Comidas, né? Roupa, tudo que o ser humano faz, né? Cultura é tudo que o homem produz, né? E tudo que tem a ver com comportamento, com hábito e com as tradições que o ser humano carrega, né? Que ele cultua, né? Quem aí em casa reza antes de dormir, cultura familiar, né? Cultura religiosa. Quem não pode mexer no celular durante a mesa, o pai fica bravo. Cultura familiar, né? O ato de pedir bênção para avó, bisavó, cultura familiar. Então, tudo tem a ver com tudo que o homem faz e produz, né? Muito bem? Gente, conceito criado então pelo Theodor Adorno, tá? Vocês vão achar como Adorno e Horkheimer, são a dupla dinâmica aí, né? O Tico e Teco, tá? O Theodor Adorno e o Marx Horkheimer, né? Para se referir então à capacidade da economia capitalista para produzir esses bens culturais, pessoal, como mercadoria em massa, ou seja, em larga escala, né? Então, tudo que é atribuído à cultura que for do meio cultural vai ser produzido de maneira padronizada para que todos os cidadãos consumam o mesmo produto. Né? E se eles consomem o mesmo produto, geralmente é vinculado à ideia de que eles tenham, portanto, então, a mesma ideia sobre esse produto, deem o mesmo valor a esse produto, que eles, portanto, sejam iguais com relação ao pensamento, ao comportamento e tudo que eles vão consumir. A ideia de padronizar é isso, né? Então, pensa em indústria cultural, pensa em padronização, né? Padronização de tudo, né? Pensamento, roupa, comportamento, etc. Né? Então, tudo que tem a ver com o homem. Beleza, gente? Tranquilinhos? Tá? Pessoal, o que vai acontecer? Bom, tenho um livro aqui que fala sobre a dialética do esclarecimento, né, em que ele fala sobre essa relação de consumo e de como o ser humano também ele influencia na produção que ele mesmo consome. É uma dialética, né, uma sustentação dentro da economia capitalista, né? Porque ele consome e aí por ele consumir ele paga, né? E aí para quem vai ser dinheiro? Para a indústria tem esse dinheiro e consegue produzir mais, né? E se obviamente que a indústria produzindo mais, ela consegue empregar mais pessoas, então vai ter mais pessoas que dependem, portanto, dessa indústria. Então é uma engrenagem, por isso que é uma dialética, é um diálogo, né? É uma codependência dentro do sistema, tá? Pessoal, os dois são da escola de Frankfurt, outros dois pensadores bem importantes são Walter Benjamin, né, um ex-refugiado judeu que sai da Alemanha e vai para os Estados Unidos se refugiar, e o Herbert Marcuse, certo, pessoal? Ambos aí da escola frankfurtiana, a escola alemã, portanto, de filosofia, né, e sociologia. Pessoal, a escola de Frankfurt, ela vai ter uma característica, então, bem fácil de identificar, que é ver, então, a sociedade do consumo como uma sociedade que vai se alimentar das mesmas coisas, tá? Então, pense no seguinte, nós vimos ali, um tempo atrás, eu passei para vocês sobre a virada de século, passei sobre a globalização, né? Ou seja, as culturas se misturando e também uma cultura se colocando sobre a outra, né? Uma cultura se colocando sobre as demais como uma cultura que mais vai ser consumida, né? Cultura norte-americana, né? A gente tem cultura norte-americana,
cultura alemã, a gente tem várias, né, várias ideias, né, de cultura, só que dentre essas várias ideias, algumas vão se colocar sobre as outras, né? Então a gente tem, por exemplo, aí, né, o pessoal gosta muito de, por exemplo, comer a comida do McDonald's, Burger King e afins, né? Ou seja, está enraizado culturalmente esse padrão de consumo, né? Então você pode fazer o link com a questão da globalização, certo? E também é com esse momento em que surge essa teoria, pessoal, porque esses filósofos da escola de Frankfurt vão pensar o capitalismo junto com a industrialização, né? O capitalismo sistema e a indústria, que é a parte da prática, os meios acontecendo, as relações físicas, né, das pessoas, e o capitalismo sistema, que faz a indústria funcionar, né? Ele vai ter a função, pessoal, né, de após então a virada de século, que eu falei para vocês, do século XX, que o homem ele pensa que século XX o homem dá né, aquele banho de água fria. Por quê, gente? Quem vai lembrar das aulas anteriores vai lembrar que o homem estava iludido durante o século XIX, né, até o XX, que ele era o bam, bam, bam da civilização, né? O homem, o ser humano, ele, portanto, através da ciência, da razão, lembra do iluminismo que nós vimos lá? Então, a ideia de progresso muito enraizada, imbuída na visão do homem, né? Então, assim, ele jamais vai pensar que a tecnologia, né, que as novas descobertas, que o desenvolvimento do homem vai parar, ele só vai evoluir dali para cima, né? É só em ascensão a curva, né? Tá, ela vai lá para cima, sempre em ascensão. E aí vem as duas grandes guerras, pessoal, então, nesse contexto, né, da Guerra Fria, que o homem dá fala, nossa, né, onde estou? Por quê? Porque ele olha a ciência e a razão sendo usada para destruir, né, para destruição em massa, para morte em massa, né, para sociedades, né, todas em colapso, né, as pandemias, as doenças, a falta de emprego, a crise que traz, então, esse pós-guerra, né, vai fazer com que o homem fale, nossa senhora, acho que a gente não é tão bom assim não, né? A ciência não levou só ao progresso, não foi isso que aconteceu. A gente tem, por exemplo, o caso do Santos Dumont, né, que inventa o avião e se mata porque ele percebe que a sua invenção foi usada não para facilitar a vida das pessoas, né, mas para dificultar, né, para dizimar pessoas. Então, essa ilusão, né, que é desconstruída, essa vidraça do progresso, que as duas guerras vêm, tacam uma pedra nessa vidraça e cai aquela visão do homem de que ele vai só evoluir, que ele vai só viver numa sociedade em progresso. E aí, gente, a indústria tem a função aqui de entregar e alimentar o homem para que ele consiga se reerguer, se motivar de novo, né? E, na verdade, se ter algo a que se agarrar, porque senão ele vai olhar para a existência e falar, meu Deus, nós somos uma porcaria, né? O que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Né? Então, o que vai acontecer? A indústria vai ter a função, então, de sanar, de dar um sedativo, né, para o homem falar, não, vou me sentir mais feliz agora. Né? Ou seja, gente, o que vai acontecer? Ele vai, portanto, começar a consumir para preencher esse vazio e essa desilusão que ele tem, né, que as sociedades passam a ter após as duas grandes guerras. Né? Então, pensem o seguinte, né? Eles vão criar, né, uma ideologia, um consumo de massa, várias pessoas consumindo, né? Uma larga produção, porque são muitas pessoas, você tem que ter uma produção grande, então larga escala. E o processo contínuo, então, né, da valorização desses bens que são produzidos, né, voltados, então, para a valorização dos recursos humanos e naturais, bens materiais, elementos simbólicos, né? Quem já não ouve aquela, é que eu não sei fazer aquela musiquinha, né? Mas do iFood. Não preciso dizer para vocês que da onde é. Se vocês ouvirem a música em algum lugar, você já sabe que é do iFood, né? Se você vê determinado símbolo, aí você já sabe que é de determinada marca, não precisa estar escrito o nome. Então, a valorização dos bens materiais dessas indústrias e através dos elementos simbólicos, né? Valorizar o símbolo, né? Um grande exemplo aí que a gente tem também na arte, tá? Então é a arte e tudo que abarca a arte. Então é arte, a gente fala de música, cinema, teatro, novela, tudo, né? Pintura, tá? Escultura, tudo que é produzido, né? Então a gente tem um ótimo exemplo do Romero Brito, né? Pós-Guerra Fria. Essa produção aqui, né? O seu estilo de produção, eu nunca vi nenhum tipo de retrato triste nesse modelo do Romero Brito. É sempre algo muito voltado para a cor, para o feliz, e
tanto que essa arte aqui, essa arte no estilo que o Romero Brito cria, você vê ela em camisetas, as pessoas, ursinho de pelúcia, caneca, caderno, vem tudo, não vê? Ou seja, ela vai parar em tudo, ou seja, uma produção em massa de vários produtos diferentes, mas com a mesma ideologia aqui. Então tem caderno, camiseta, tem lápis, borracha, tudo, né, pessoal? Então quem nunca viu isso aqui em algum lugar? Não tem como, né? É um ótimo exemplo, então, da produção padronizada da maioria das coisas, tá bom? Beleza? Gente, tranquilos até agora, ninguém tem dúvida, eu não tô parando, mas se tiverem, podem erguer a mão, tem uma ferramentazinha que vocês conseguem erguer uma mão aí, ou se não conseguir, dar desmuta e fala, professor, me explica ali. Tudo bem? Tranquilos? Alguém quer falar algo? Não? Tá. Vamos até, deixa eu para não me perder, gente. Deixa eu trazer de vocês. 12h40 acaba 3h10, correto? Correto, né? Tá. 3h10? 3h10, 3h10, tá. Vamos lá. Gente, então, facinho, né? Tem a fórmula aqui que eu até expliquei para vocês. Sociedade de consumo, então, uma grande gama de pessoas, uma sociedade pronta para consumir. Aí a gente tem a arte, né? E aí, quando a gente soma a sociedade do consumo mais a arte, nós temos a indústria cultural, né? Então, na rádio, no cinema, na TV, na música, né? Quem aqui já quem não conhece a música da Anitta, né? Música de vários outros artistas atuais, que a ideia da produção da música, das músicas é justamente ser uma unanimidade. O que é ser uma unanimidade, né? A maioria gostar. Não estou falando que são todos, mas a maioria, né? Geral, né? Quando fala aquela frase, geral gosta, significa o quê, né? Que é para uma grande gama de pessoas, né? Que é para uma grande massa. Por isso que a produção em larga escala. Não é à toa que eles não param de produzir, né, o tempo todo, né? Sempre produzindo novas músicas, né? Que geralmente não são carregadas de muita crítica ou de muita reflexão, né? Para aliviar o fardo da existência mesmo para o ser humano, né? Para ele ficar sedado, feliz, tranquilão, né? Poder, portanto, ali se sentir bem, né? Poder não ficar criticando, olhando para as coisas ruins que o mundo exige, que o mundo possui, né? Isso vai se retratar na rádio, no cinema, na música, na TV. A gente tem os filmes, né, de heróis em que geralmente uma realidade distante, né, uma realidade distante, muito diferente da nossa, mas que você mesmo assim ainda consegue se inspirar no herói, você consegue se imaginar dentro do herói ou sendo como ele, né? Porque daí você se sente melhor, exaltado, né, enaltecido, né? Então, a indústria cultural vai ter esse papel aqui, então, segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, né, de sedar o homem, alienar o homem para o mundo, principalmente essa grande depressão, essa grande desilusão que a humanidade vive depois dessas duas guerras. Tranquilões? Beleza? Vamos lá, então. Com isso, a gente tem a uniformização do sujeito, né? Ou seja, as pessoas vão basicamente pensar igual, né? Vestir as mesmas roupas, os mesmos tênis, né? Fui já uma vez, eu fui, não sei em qual sala que eu entrei, que estava de 20 alunos que tinha, 15 estavam usando o mesmo tênis, o mesmo modelo de tênis, né? Quem aqui não vê coisas parecidas? Porque o tênis cria-se um elemento simbólico, aquele tênis é bom, está na moda, todo mundo quer. Se todo mundo começa a consumir, ele vai faltar. E a indústria vai perceber isso. Ela vai segurar para que ele seja mais valorizado ainda, vai aumentar pra caramba o preço aumentando, o valor do produto fica o quê, pessoal? O status dele maior ainda. Todo mundo está tendo, todo mundo está consumindo esse produto, todo mundo quer ele. E a indústria segura, produz menos, aumenta o preço, né? Consegue lucrar mais e vai continuar produzindo. Porque daí fala, todo mundo quer, mas nem todo mundo tem, né? Então eu preciso ter também. É essa a ideia, né? Uniformizar o sujeito e deixar ele atrás daquele produto de qualquer forma. Porque daí quando ele compra o negócio, ele se sente bem. Quem aqui já não viu novela, série, ou viu amigo ou amiga falando, né? Parente, não sei, mãe, tio, pai, vô, falando, faz umas comprinhas que passa, né? Vai comprar alguma coisa, vai fazer umas compras para desestressar. Então essa é a ideia, justamente essa ideia. É isso que a indústria cultural aqui, segundo os filósofos frankfurtianos, querem que você pense, né? E com isso a gente tem não só a alienação do sujeito, mas a despolitização, né? Então eles não vão querer que você pense criticamente sobre o mundo. Eles vão te entregar uma opinião pronta, feita.
Você só vai precisar pegar ela, né? Ou se você já até concorda com o que é falado, vocês só vão te alimentar mais com aquela informação, principalmente com relação às fake news, né? Ou então, eles mesmo que você não tenha opinião, eles vão moldando a sua opinião, sempre te alimentando com aquelas mesmas coisas, né? Para que você não precise criticar, olhar criticamente o que é colocado. Você só vai pegar a opinião e comprar essa opinião para você e defender essa opinião, né? Então a gente tem aí a despolitização também do ser humano nesse momento aqui da indústria cultural, né? Estados Unidos, por exemplo, aí no Guerra Fria, produzem em larga escala, gente, elementos, né, na sua cultura que afirmem a lógica capitalista, né? A gente tem o Homem-Aranha, correto? Tem o Capitão América, né? Nós temos vários filmes em que os Estados Unidos salva o mundo, salva a população. Querendo dizer assim, então, os Estados Unidos não é questionável, ele é um modelo a ser seguido, né? Todo mundo cultuar os Estados Unidos. É essa a ideia aqui da indústria cultural, né? Tá a favor também da política, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado com relação a isso, porque eles falam que a indústria cultural tem a função de formar pessoas iguais, padronizadas e alienadas, né? Que não pensam criticamente, né? Se você, por acaso, sai dessa lógica e começa a criticar o que você vê, e começa a sair dessa linha de pensamento que é o padrão pregado pela indústria cultural, você passa a ser um outsider, né? Então, em algumas provas, né, em alguns textos aparece essa referência aqui como os pensadores frankfurtianos da escola de Frankfurt como outsider. Por quê? Esses né, sider, né? Por outro lado, né? Ele escolheu um outro lado, ou seja, o lado que está fora do padrão, né? Sai para o lado, correto? Então, o outsider, ele pensa fora, né? Ele pensa fora da caixa comum, pensa fora do senso comum, pensa fora da linha, né? Outsider, sair para o lado. Então, essa quem pensa assim, portanto, vai ser denominado de outsider. Então, esses caras aqui da escola frankfurtiana foram considerados outsiders, porque no momento de afirmação das ideologias e da produção em massa por parte da indústria, eles olharem para a indústria e criticarem o que ela fazia, eles estavam saindo do senso comum. Então, eles fizeram isso no momento justamente que a indústria está até hoje, né? Em pleno vapor, porque o mundo precisa, o ser humano precisava ter algo a que se agarrar, né, após a desilusão das duas guerras, né, e eles pensarem desse jeito é considerado ser, portanto, fora da caixa, fora do senso comum, né, eles saem dos padrões, né. Tranquilões, gente, alguém tem algo a acrescentar? Estão com alguma dúvida? Acharam difícil, fácil? Conteúdo, críticas, sugestões, reclamações, choros? Gente, quem é Benjamin? Essa pessoa pertence à sala? Devo aceitar? Acho que sim, né? Senão não teria o link. Sim. Tá. Falta 5 minutos para acabar a aula, mas o importante é chegar, né? Gente, muito bem. Então, ó, vejam essas duas frases do Adorno. Na era da indústria cultural, o indivíduo já não decide autonomamente, ou seja, não decide por si mesmo, né? O conflito entre impulsos e consciência se resolve com a adesão, né? Então, a aceitação, sem crítica. A crítica, ou seja, né? Sem a crítica aos valores impostos, né? Então é colocado ali para ele que aquilo ali é o correto, que aquilo ali é o ideal a ser seguido, ele já tem o impulso, né? Que aquela vontade de ter aquilo, né? Aquela vontade de ter aquela opinião ou de pensar daquela forma. Esse é o impulso dele. E aí, às vezes ele não confirma esse impulso ou essa ideia por valores de consciência, né? Por consciência, por razão, falando, não, mas espera aí, pode não ser assim. E aí, quando ele se depara com justamente o que ele pensa, que já está no impulso dele, aí ele aceita, sem criticar nada, porque, pô, tá na televisão, né? Tá sendo produzido na rádio, estão falando, é verdade, né? A gente tem aí, por exemplo, a indústria de fake news, né? Grandes aí indústrias que ficam produzindo sites, páginas de fake news o tempo todo. Tem um meme muito interessante, né? A filhinha tá passando, a filha não, é uma mulher, né? Passando atrás do pai, o pai tá no computador, eu acho que tá na TV. Aí ela fala assim, pai, mas isso aí é uma notícia falsa, não é verdade? Aí ele fala assim, como pode ser falso se diz exatamente o que eu penso, né? Ou seja, ele já tem um impulso dentro dele.
E aí, quando ele se depara com a afirmação disso que ele já pensa sendo colocado pela indústria nos sites, em redes sociais, aí a consciência vai embora, né? Vai embora, a razão, a crítica, tudo. Ele só aceita e vai falar, não, é isso aí mesmo, né? Não vou entrar no mérito aqui de exemplos, mas vocês devem saber algum exemplo aí, devem vir à mente de vocês coisas do tipo, né? Exemplos na realidade. Quem quiser falar alguma coisa ou exemplificar, fica à vontade. Ninguém? Tranquilo? Gente, podem falar, tá? O interessante é que vocês participem do debate, senão fica um monólogo, só eu falo, tá? Vou tomar água. Só mais um minuto. Povo do bem, seguindo então, o que antes os filósofos chamavam de vida foi reduzido à esfera do privado e logo do puro e simples consumo, que já não é mais do que um apêndice do processo material de produção econômica, sem autonomia e substâncias próprias, né? Ou seja, o que antes eles chamavam de vida, né, a vida deles comum, né, foi reduzido à esfera do privado e do puro e simples, ou seja, o que importa é só o que eu vou consumir, o que eu vou fazer, como vai ser a minha vida, né? E eu não vou simplesmente nem pensar, né, se eu devo consumir ou não, porque pensa, você tá mal, né? Você vai lá, compra alguma coisa que você queria faz tempo. Aí você fala, nossa, me sinto contemplado. É esse puro e simples consumo que o Adorno está falando, né? Ou nem que seja algo que você está realmente precisando há muito tempo, certo? E aí você não tem opção, você precisa daquilo para poder trabalhar, né? Ou para poder fazer suas coisas. Você fala, não. Aí você sai da lógica do puro e simples consumo, né? Você entra num estado de necessidade. Mas quando você tem, então, fala, não tem nada para fazer, vou no shopping dar uma olhada nas coisas. Você não tá, né? Não tem um porquê, você só vai lá para casa, você acha alguma coisa, você compra. É disso que ele está falando, né? Você não tem reflexão sobre o que você está comprando, né? Você simplesmente está consumindo. Você perde sua autonomia, é colocado para você aquilo, você já está com impulso, e quando você compra aquele bem material, aquilo te completa, né? Quem aqui já não ouviu falar, né, tio, tia, sei lá, ou viu novela, né, filme, o pessoal falando, amiga, vai fazer umas comprinhas que passa, né? Essa lógica que o Adorno critica aqui, tá? Vamos lá. Gente, o ser humano está nas mãos, então, de uma sociedade que lhe manipula e ilude, né? Te engana. O consumidor não é soberano, ou seja, ele não é o soberano, ele não é quem manda, como a indústria cultural desejaria fazê-lo crer. Ou seja, a indústria quer que você pense que é você que está no controle, né? Mas não é seu sujeito, e sim o seu objeto. Ou seja, o consumidor, o ser humano, ele não é, portanto, o sujeito, ele é o objeto, ou seja, quem vai manipulá-lo e iludi-lo será a indústria, correto? Então, pensem nesse sentido. É possível, então, você ainda assim, vivendo nessa sociedade, você conseguir perceber que existe a tentativa de manipulação por parte da indústria, né? Mas que eu vou falar como vai se dar essa reação e esse perceber na próxima aula, tá? E alguns fundamentos simbólicos, né? E figurados aqui da indústria cultural. Gente, isso despenca em prova da UEL, em específica, em redação. Redação é muito bom você usar esses caras aqui, porque eles não saem de debate nunca, tá? É muito interessante vocês terem o conceito e a ideia da indústria cultural, porque vocês podem aplicar na maioria das dissertações, mas eu digo a maioria mesmo, tá? 90% você pode usar para embasar o teu argumento na hora de escrever sobre determinado tema. Tá bom, gente? Tranquilos aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Gente, beleza, então. Nos vemos na segunda-feira que vem. A aula, deixa eu ver se está gravada. Está gravada. Vou parar de gravar, ó. Parei de gravar.